O placar do Estádio 97 informa. Venceu, mas não levou, né? Que pena. Lá em Itaquera. Hoje vai. É hoje. De hoje não passa. Corinthians 2, Internacional 1. Puta, mas nem quando o Pedro Raul faz gol, hein? O bicho tá tendo ciclone, rajada de vento, misantropia. Tô olhando aqui, capaz de Jesus voltar hoje, hein? Vocês foram eliminados em mata-mata pro Internacional, na época do videocassete, DVD, na época do streaming e agora na geração IA. IA se classificar, né? Mas não deu. E o Memphis? Sei não, acho que o Memphis vai meter uma tendinite pra não passar no exame. Marcão tem uns laudos aí, tá passando pro Memphis aí. E atenção, fiel, pode apostar porque vem título por aí. Não sei se é da Copa do Brasil. Fala da Naba, fala aí, mano. Fala da Naba, mano. Fala da Naba, fala aí, mano. Vou falar aqui, esse trouxa. Fala, trouxa. Fala da Naba, fala aí. Testar, melhor. Fala da Naba, fala aí, testar. Vai. Que pena. Vai, vamos lá, semana inteira aí. Que lástima. A torcida vai ter surpresa do Internacional. Hoje no DVD, e no né, Paula? mínimo é põe no DVD. Diniz é Seu monstro. Bento, vai ser recorde, vai ser recorde. 2 eliminações em 21 dias. Duas eliminações em 21 dias. Tomou um pezolano na bunda, hein? Tomou um pezolano. Pezolano na bunda. Pezolano Vamos na lá, bunda. 50% da minha profecia se cumpriu. Que eu Qual falei era que a no final de profecia? agosto estariam fora de tudo disputando a vaga de Sul-Americana. É o do Gambá brasileiro. Calypso. Será que falaram muita merda? Replay do estádio. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? E repito, ó, se o Corinthians fizer 1x0 quinta-feira no primeiro tempo, classifica no tempo normal. Se abrir o placar somente no segundo, o jogo vai pros pênaltis e passa nos pênaltis. Cara, se for o Diniz já tá com o cabelo bagunçado. Bacana. Ele já tá Você vai ver assim, ó, quinta-feira, com a beirada velho. do campo, assim, ó. Você foi bem. Eu vou te Já falar, tá assim. eu não queria estar na pele, eu não queria estar na velho. pele do torcedor do Inter quinta-feira. Ah, eu também. Vou falar uma parada pra vocês, mano. Grave o que eu tô falando. Fala, Hoje mano. o Corinthians vai cagar um tronco, mas vai passar. Mas, ô Motinha, hoje tá tudo escrito, mano, pra virar um filme do Spielberg. Sabe? 2x0, aquele gol no finalzinho, aí vai pros pênaltis, o Hugo Souza se consagra de novo. Eles vão Cara, ter que tá pôr tudo no previsto. DVD de novo, mano? Pra variar, velho, pra variar. Mas eu acho que no jogo de volta, RG, o Corinthians ele vai ter que mudar a postura. E eu acredito sim na classificação. Porque esse resultado pro Inter ficou curto, mano. Vamos pegar um dos maiores fregueses. Vamos pegar um dos maiores fregueses. Você vai ver. Você vai ver. Domênico, o Corinthians fizer 1x0 no primeiro tempo. Se fizer 1x0 no primeiro tempo. Não é uma garantia. Não, mas é que tá, RG. A Fiel classifica o time. Não tem jeito do Corinthians não sair classificado. Não anota essa porra, não, Bar. Seu arrombado. Anota aí. Ah, tá. Pode anotar, que senão eu que anoto. Que falou, cara? Falou muita merda. Não, falei. Não falou pouca. Falei. Não, perto do que ele já falou, isso foi tranquilo. Ele continua falando, ó. Vai Oi, cagar. outra, vocês têm que parar esse negócio de DVD. Que em mata-mata, vocês são freguesaço dos caras. Não, mas é que tá. Em Quando não mata-mata. vale, é tipo. Não vale? Não vale. Não Mas vale. mata-mata Não vale. Ganhamos o título desses coitados aí. Na casa deles, da Copa do Brasil lá. O Ronaldo mijou de porta aberta, assim, ó, no muro do Beira-Rio. só E o essa aí, D'Alessandro ó. queria brigar, lembra? É Queria só brigar. essa aí. E o De Paula, hein? Mais uma eliminação, hein? Ah, posso falar? Mais uma. Mas essa não põe na minha Mais conta, uma não. Eu nem tava aqui. eliminação, hein? Assim, ó. Eu nem tava aqui. Ah, não tava aí. Tava lá. Você que narrou. Eu cheguei. Você narrou o jogo, Olha sua é. carinha lá, ó. Eu Olha lá, sua cheguei carinha lá, ó. empolgado, animado. Aí ele escala o Pedro Raul de titular, a culpa é minha. Mas não tinha ninguém pra pôr. Tem sim. Não, mas tem não era o Pedroca? Tem um Não era o monte. Tem um Pedroca? monte pra colocar. Não são bons, mas são melhores que o Pedro Raul. Pelo Mas amor de ele Deus. meteu Mas uma- a culpa não foi do aquele, Pedro Raul, hein? não, hein? A Mas culpa não que foi do show foi Pedro Raul, aquele? não. Mas que Mas- show foi aquele ontem que você deu? A seu culpa trouxa? não foi do Pedro Raul, não. Que show foi aquele que você deu ontem? Hoje é Qual? o Pedroca. Hoje é dia de Pedro Gaú. Hoje é o Pedroca. Mano, Malu, não seja oportunista. Corinthians Você é assim, pediu, o cara você vestiu a falou, é show camisa, de a Pedro gente Gaú. torce. O cara Eu vestiu a sonhei camisa, a com- gente Mas torce. o Pedroca fez o gol, ué. Pedro Raul, a gente torce. O cara vestiu a camisa, tem que torcer. Eu vou torcer contra o cara. Não adiantou muito, né? Não,
Mas eu vou torcer contra o cara? Não vou torcer contra o cara. Jogador ruim, invariavelmente não adianta. Exato. A gente De Paula, torce, né? agora Libertadores é Não, obrigação? E ele meteu uma obrigação. E ele meteu uma mala que ele faz o gol, Pedro Raul. Ele fala, porra, até que enfim chegou Libertadores, é como o Mano diz, vamos cagar um trunco, mas vamos classificar. Fica tranquilo. Então, Fica tranquilo. mas é que tá, eu falei ontem ainda, falei que a gente ia cagar um tronco lá. E vou falar, De Paula, pra mim, cara, eu bati nessa tecla a semana inteira. O Lingard não é o centroavante que o Corinthians precisava. O Guinegão é um cara que tava sem ritmo de jogo e sem confiança também. Se ele pegasse a primeira bola na canela ontem e acabar o jogo do moleque. Pra mim, a opção mais razoável, até falei, eu vou me penitenciar, vou pedir desculpas a Deus, mas seria o Pedro Raul, cara. O Pedro Raul, ele é pior do que mijar um garfo. Mas, velho, é um cara que o Corinthians Garfo deve ser difícil. Porque, ô Pedrinho, é um cara que não ia sentir o jogo, porque ele tá acostumado com os xingamentos da torcida. Ele tá acostumado com a gente xingar ele. Então, pra ele, não ia ser talvez um negócio tão doloroso como seria pro Guinegão. Porque, De Paula, tomando um 2x0 contra, começando um jogo com 2x0. Mano, é jogo que não pode ter menino, ainda mais cara que tá sem ritmo e sem confiança, mano. O Pedro Raul ontem, mano, pra mim ele foi o menos dos culpados. Também acho. Por exemplo, ontem... Ele foi escalado, né? A bola não chegou nele também. O erro é ter sido escalado. O Garro tava muito abaixo do que ele pode render. O Bidon, ele deve ter jogado dopado aquela final da Copa do Brasil lá, porque ele voltou a ser o que encostou, caiu, sabe? Tipo, não ganha uma dividida, vai com o pé mole em todas. O Caio César, De Paula, que é aquele principal quebrador de linhas que o Corinthians tem, aquele cara de mano a mano, é um cara que não acertou nada do que ele tentou fazer ontem. Ele não dominou a bola pra sobrar a perna dele. Exato, ali, mano. Foi horrorosa a partida mano. dele. Os dois laterais do Corinthians ontem também não estavam tão bem no jogo. O time do Corinthians estava bem abaixo. O que não dá pra criticar, Bento, é a postura do time. Foi uma postura de entrega, foi uma postura de dedicação, uma postura de raça do começo ao fim. Isso aí não tem o que falar. Tanto que quando termina o jogo, mesmo aí 2x1, Corinthians desclassificado, a torcida do Corinthians aplaude, mano. E tinha que aplaudir mesmo. Diante do que o Corinthians poderia jogar, diante do atual cenário físico, do atual cenário técnico. Porque a forma como o Fernando Diniz impõe o jogo dele, você precisa estar muito bem fisicamente pra conseguir jogar. E aí eu vi muitos corintianos falando, mas pô, ele mexeu no time e acabou com o time no segundo tempo. Cara, era um time que tava morto. Porque exigiu-se desse time, Sombra, durante 90 minutos, fazer marcação alta, forçar o erro do Inter, combater a pressão dos caras. E, cara, o time tava morto, então você precisa trocar peças, porque o Fernando Diniz, em determinado momento, ele mandou o Gustavo Henrique virar ponta direita no ataque, mano. Ele recuou os volantes e zagueiros ali pra fazer um sistema defensivo e tentar evitar os contra-ataques do Inter pra não tomar mais um e acabar de vez o jogo. E falou, Gustavo Henrique, você é bom em bola aérea? Vai você pra frente. E mandou os caras maiores aí do time ficarem lá na frente pra brigar por bola aérea. O grande problema é que depois que o Corinthians acabou fazendo o segundo gol, o Corinthians ele foi imaturo. Num lance lá imbecil do Mateuzinho, mano. Com 41 minutos aí, deu um pontapé no jogador do Inter, que ali parou 3, 4 minutos o jogo, mano. Até o cara, tipo, fazer aquele chilique todo, o Mateuzinho tomar amarelo, vinha a maca e o cacete. E um grande detalhe, De Paula, eu não vou justificar a eliminação somente ao fato do Corinthians aí precisar melhorar, porque precisa. Não tô falando que não precisa. O time do Corinthians tem muito a melhorar em todos os aspectos. Técnico, tático, físico, enfim. Tem que melhorar. Mas, cara, pra mim, esse resultado passa extremamente pela arbitragem. Foi um árbitro bunda mole, frouxo, e esse cara é frouxo sim, porque desde o primeiro minuto, ô Bento, quando o goleiro do Inter começou a fazer cera, ele ia lá, encarava o goleiro do Inter e falava, tô te vendo, fica esperto, bate rápido. Mano, dá amarelo pro cara, porra. O goleiro do Inter catimbou o jogo inteiro, mano. Toda a reposição era 1 minuto e meio pra bater a porra do tiro de meta. E ele prometendo que ia dar amarelo pro cara e não deu, mano. Mas ele deu 6 minutos no primeiro tempo, ameaça, né? 9 no segundo. Portugal, não importa, mano. Acho. Mesmo que ele dê 15 minutos de acréscimo, mano, o goleiro, se ele quiser interromper esses 15 minutos de acréscimo, ele consegue, E outro, mano. o goleiro fica picando o jogo, acaba mano. arrefecendo a pressão do Corinthians. Exato, aquele Não tem lance lá que dúvida. ele caiu, lá que ele Concordo. fingiu que ele trombou na trave. Mano, ficou quase 5 minutos no chão. Então o árbitro, mano, O não tem Hugo que Souza prometer. nem faz isso. Não, ele faz, Sombra, mas... Não, todo goleiro faz, mas tem que ser Não é coibido. todo goleiro. A Todo maioria, jogador vai. faz. Todo jogador faz. Quando E tá todo ganhando, faz árbitro isso. passa o pano. Mas, ô Sombra, não tem que passar, mano, porque ele prometeu o cara desde o primeiro minuto. Ele não deu um amarelo pra esse desgraçado, mano. E ele toda hora no tiro de meta, ele ia até o goleiro do Inter, encarava o cara, vai, você vai bater rápido ou não vai? E o cara, não, já vou. E não batia, velho. Tirando esse idiota aí. E o cara não dava cartão amarelo pra ele. E repito, De Paula, o Inter que só deu um chute no gol, tudo bem, golaço do Inter, mas o início da jogada, ô Sombra, falta no Caio César, mano. E aí eu vou criticar a postura do time, Bento, porque, na boa, jogador de futebol, principalmente jogador do Corinthians aí, quando quer fazer bolinho em árbitro, por causa de simulações do Garro, simulações imbecis, que não tem que fazer bolinho, porque o Garro muitas vezes se joga, catimba pra cacete, umas
trambicagem ali que não faz sentido, o jogador muitas vezes fazer aglomeração em volta do árbitro. Esse lance tinha que fazer, porra. Esse lance tinha que pressionar a arbitragem. Foi falta no Caio César. Cara, o Corinthians ele pegou a bola esperando que o árbitro que tava com a mão no ouvido, assim, tipo, conversando lá em cima, ninguém foi em cima do cara. Ali era a hora de retardar o jogo e fazer o VAR rever o lance desde o início. Na hora que tomam a bola ali do Caio César, ali com um ato faltoso, e gera o contra-ataque do Inter, porra. Cadê as porra dessas lideranças desse time aí que não fecharam o árbitro ali, mano? Forçando uma ida até o VAR, pro VAR chamar o cara. Porra, tá de brincadeira, mano. Então, legal a postura, De Paula. Não vou ficar lá chorando aqui, lamentando, porque o Corinthians ele fez, repito, o que deu pra fazer diante do que tem hoje. Mas, cara, o que é lamentável mesmo é perder pra um catado, mano. Um timeco, como é o do Inter. Se a rádio treinar uma semana e meia aqui, ganha desse time do Inter, mano. Agora eu quero ver a personalidade. A personalidade de Luiz De Paula. Porque ontem no ar, eu ainda falei, eu tô vendo aqui o mano dando escândalo por causa de arbitragem. Eu fiquei vendo lá, você gravando áudiozinho, meio nervoso, bufando. Arbitragem com a legenda. A bochecha oleosa. Aí eu cheguei e falei, De Paula, Lelê, o árbitro, segundo o Maurício Borges, é o grande responsável. Fale agora o que você falou. O que você falou ontem, covarde. Tem quase 9 mil me xingando aqui no último post. Assim, eu olimpicamente vou discordar em quase 90% do mano. Por favor. Olimpicamente. Em quase 90% do mano. Cara, isso é um milagre. Que é meu amigo, que eu estimo. Não, por favor. Assim, cara, você vou te quem usa falar. um perfume chamado Virilha do Mano. Vou te falar, cara, eu acho assim, o Corinthians na primeira... E tudo passa pelo Fernando Diniz. Tudo também passa pelo Fernando Diniz, o trabalho do Diniz. Os jogadores dentro de campo, Fernando Diniz e a diretoria. A diretoria, eu já cansei de falar. A diretoria é incompetente. As diretorias foram incompetentes. O Corinthians está nessa draga por conta de todos que passaram por ali. Isso pra mim é fato consumado. A diretoria tem sempre participação em qualquer porcaria que aconteça no Corinthians. Então isso pra mim é ponto central. Agora, jogadores dentro de campo. Pra mim, os jogadores do Corinthians, a sua grande maioria, são jogadores comuns. Alguns são superestimados e elevados à categoria de bons jogadores. Eu não acho. Eu acho que no Corinthians dá pra elencar como um bom jogador, capaz de fazer alguma coisa, tal, mais ou menos. O Gustavo Henrique, que é o zagueiro, que sempre tá lá na frente, fazendo gols. Acho que o Matheus Bidu tem qualidade, inclusive para jogar mais adiantado, não ficar preso só na lateral esquerda, sabe? Tirando esses aí, sinceramente falando, para mim é tudo jogador comum e que, se tiver bem agrupado, bem ajustado, vai conseguir fazer alguma coisa. Agora, como o time também é muito mal montado pelo Fernando Diniz, porque assim, a gente diz o seguinte, o técnico precisa de tempo para trabalhar. Ele teve todo o tempo do mundo para trabalhar agora, na folga. Eu não vi nada de evolução no trabalho do Diniz. Absolutamente nada. Nada. O Diniz não mudou o estilo de jogo do Corinthians. Eu vejo o Dorival Júnior ali, a mesma coisa que o Diniz. Não vejo diferença. Você não vê o Corinthians com triangulações pelos lados do campo, uma transição rápida, um contra-ataque bem armado. Você não vê jogadores que armam a equipe. O Rodrigo Garro não pode ser titular do Corinthians. Tem que ter peito pra tirar o Garro. O Breno Bidon teve a melhor fase da vida dele jogando como um meia. E ele voltou a ser recuado pra ser volante. Eu discordo do Diniz nesse caso. O Breno Bidon não é uma maravilha também, mano. Pelo amor de Deus, tá longe de ser. Mas no meio de campo avançado, ele rendeu mais. E o Garro não tem rendido. Lamentavelmente, é triste, mas não tem rendido. Então, assim, o Diniz, pra mim, não vi nada. O Diniz coloca o Pedro Raul no primeiro tempo. Por quê? Ele disse na coletiva. O Inter vem com 5 atrás, a gente precisa meter chuveirinho e tal. Pois não deu um chuveirinho. Nem bola na área o Corinthians cruzou com o Pedro Raul lá. E o goleiro do Inter inseguro, não fez hein? Nada. O goleiro do Inter mal. Aí no segundo tempo, foi pro desespero. Mano,
É só chuveirinho, com o Gustavo Henrique improvisado de centroavante, com o Pedro Raul lá. O Corinthians, o Diniz só tem chuveirinho. O futebol do Corinthians se resume a chuveirinho da intermediária. Olha, não mano, sequer tá se chega na incomodando, linha de fundo. Ih, olha lá. Sequer chega na linha de fundo. Então, assim, pra mim o Cuidado na hora de ir Diniz embora não hoje. tá acrescentando em nada, não tô pedindo a cabeça dele. Eu só tô questionando o trabalho dele. Ele não acrescentou em nada. Os jogadores também, uma preguiça desgraçada. Tecnicamente falando, ruins de bola. Tecnicamente falando, ruins de bola. E aí, você até disse, ele mexeu, os caras estavam cansados. Eu acho que ele devia ter deixado os caras cansados, mano. Porque quando ele coloca os que vêm do banco, vem pior. O Carrilho entrou, esse maluco. pelo amor de Deus, andando em campo. Matheus Pereira só toca pro lado. Alan vem buscar jogo lá atrás, não consegue dar um passe em projeção. É só pro lado. Lingard. Até hoje eu não sei qual que é a posição do Lingard. Se ele é ponta esquerda, se ele é meia, se ele é atacante, se ele é centroavante. Tem que arrumar uma posição pra ele. Então, assim, o elenco é fraco, sinceramente falando. Se bem montado, pode render alguma coisa. Mas do jeito que tá bagunçado, limitando-se a chuveirinho, pelo amor de Deus, que vergonha. E perdemos pro Internacional, mano. Sim, O Internacional que consegue ser pior que o Corinthians. Do Internacional, acho que só o Bernabéi poderia jogar no Corinthians. Os outros, nenhum. O Carboneiro também é bom jogador. Mais ou menos também, né? Mais ou menos. é uma Assim, boa opção. o Bernabéi, tudo bem. Sim. O Carboneiro pode ser também. E o De Alan resto, Patrick, eu gostaria do Alan Patrick. De resto, nenhum joga no gosto do Alan Corinthians. Patrick. Melhor que o Luciano. Então, assim, pra mim, um Tá jogando time... mais que o Garro e o Biton. Time fraco, mal montado, sabe? Sinceramente falando, A Lelê apoia difícil a a sua situação. opinião ou apoia a opinião do mano, hein? A Lelê tava mais no meu, né? No meu Mas lado. o De Paula. Mas aí tem No meu lado. Carrilho E com relação não à tá jogando arbitragem... nada, mas as festinhas estão Eu tô ligado lá no óbvio, JK lá, né? Agora, com relação à arbitragem, não é só mano... lá, não. Essa falta que você falou do Caio César pode até ser, tudo bem, poderia ter sido marcado, anulado o gol. Só que eu não vejo a arbitragem decisiva, cara, pra ferrar o Corinthians. Sinceramente falando, cera todo mundo faz, a gente também faz. O fazer faz, ô De Paula. O jogador, ele sempre vai fazer. O grande problema é o árbitro ser conivente com isso. Mas assim, Esse que é o nenhum problema. árbitro... Na Copa do Mundo, a gente viu Argentina e Egito, acho que foi. O Egito fez 2-0 na Argentina, a gente tava fazendo o jogo, mano. Tava 33 no segundo tempo. Eu e o Marcão falamos assim, aí a Argentina empatou e virou. Nós falamos assim, pô, o goleiro do Egito é tonto, mano. Cai no chão. Tá 2-0, se joga no chão. Faz cera, mas deixou a Argentina chegar e virar. Então, assim, o goleiro todos fazem isso, eu acho. Sinceramente, mano, com esse time aí, cara, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer demais. E assim, o Fernando Diniz, eu acho bom ele abrir o olho, porque não adianta chegar na coletiva e ficar vai Corinthians. Não adianta vir com esse papo pra cima de nós não, mano. Já estamos escolados no bagulho, entendeu? Tem que fazer um trabalho decente dentro do campo. Eu sei que é difícil, os jogadores são bem mais ou menos, né, mano? Mas assim, ele tem que mostrar serviço. Porque quando você contrata um treinador, você espera que ele resolva os problemas dentro de campo. Ele não tá resolvendo. Ontem eu falei, mano, pra encerrar, o único técnico, aliás, o último time decente que eu vi do Corinthians foi com o Vitor Pereira. Decente. Olha! Decente, que eu via organizado, com saída de jogo e tal. E tinha 2 caras que faziam a diferença, Renato Augusto e Roger Guedes. Esse time aqui, não tem ninguém que faz a diferença. Mas, ô De Paula, com relação ainda ao jogo de ontem, mano, voltando ainda no tema, tava na cara, mano, que o Inter ia jogar assim. O Inter ia estacionar o ônibus na frente. O Inter ia estacionar o ônibus na frente da área e esperar o Corinthians vir pra cima pra tentar explorar contra-ataques. Eles jogaram assim já em Porto Alegre e ontem, com o resultado embaixo do braço, eles fariam a mesma coisa, então não é surpresa. Sim. E aí eu volto a criticar Mateuzinho e Bidu, porque são os laterais que tiveram inúmeras oportunidades de fazer cruzamentos, inclusive ali quando tinham a possibilidade, sabendo da retranca do Inter, explorar o jogo aéreo do Pedro Raul para que ele pudesse nem cabecear no gol, mas numa dessas escorar pra frente da área ali, pegar o Bidon, o Garro, até o próprio Caio César de frente. Isso. Não fizeram. Muitas vezes ali o Bidu e o Mateuzinho, eles faziam aquele break na hora de cruzar e buscavam o Bidon, o André, o Caio César. Exatamente. E a baita da cagada. O Pedro Raul, ele ficou órfão ali na frente. Se o Haaland fosse o atacante do Corinthians ontem, ele possivelmente também não teria bolas ali pra poder finalizar. Não chegou nele. Porque a bola não chegou. Então, eu volto a falar aqui pra mim, o Pedro Raul foi um dos menos pior em campo. Também acho. Menos pior.
Agora, com relação ao trabalho do Diniz, ô De Paula, a gente precisa, eu acho que, fazer aqui uma ponderação, porque o Corinthians ele teve uma pré-temporada no meio do ano. E aí vão falar, mas todos os times tiveram. Não, o Corinthians ainda mais. Porque o Corinthians ele precisou dar férias para jogadores, porque não tiveram o período completo de férias no final do ano. Então, o Corinthians acabou disponibilizando um período de férias agora, por causa do negócio da Copa do Brasil. Quando eles voltam de período de férias, a gente sabe muito bem que jogador, o cara, mano, não vai ficar treinando em férias. É churrasco, é balada, cachaça, o cara volta acima do peso. Então a primeira semana, quando você volta de férias, é realização de exames, ver como é que tá, como é que não tá. A segunda semana vai pra parte de campo e já não é aquele treino puxado. Então esse condicionamento físico, ele vai vindo com o passar dos jogos. E a gente sabe que o estilo de jogo que o Fernando Diniz impõe em campo é o estilo de jogo que marca em cima, é aquele negócio de saída de bola lá, marca lá no alto, compacta o time, joga com o sistema defensivo adiantado. E eu só vou discordar, De Paula, quando você fala não teve uma evolução. Esse mesmo time na mão do Dorival estava beirando o Z4 e entrou no Z4 durante boa parte do Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz, se eu não me engano, ele assume acho que na 10ª ou 11ª rodada da competição e ele dá um sprint que o Fernando Diniz chegou a alcançar quase 70% de aproveitamento na mão dele. O mesmo time do Dorival que falava que não conseguia escalar 2 vezes seguidas no mesmo time porque o time ia quebrar. E tava com o preparo físico, vamos colocar assim, em ordem. Tanto que o Fernando Diniz, quando ele chega, ele usa durante 9 ou 10 partidas seguidas o mesmo time, sacando um jogador ou outro aí por lesão ou por cartão, mas ele manteve uma base titular diferente do que o Dorival fazia. E ele, repito, ele manteve ali um aproveitamento de quase 70%, dando a oportunidade do Corinthians hoje estar no meio da tabela do campeonato e poupar de jogos ali às vésperas de jogos decisivos, como ele fez contra o Atlético Paranaense. O Fernando Diniz, eu acho que ele ainda vai conseguir arrumar esse time quando melhorar na parte física. Até antes mesmo da pausa da Copa, De Paula, você deve se lembrar, cara, jogaram juntos, Garro e Bidon. E a gente falou aqui em alguns programas, o Diniz recuperou o Garro, coisa que o Dorival não conseguiu fazer. Jogando ali Bidon e Garro juntos ali, ele fala, pô, o Dorival falava que não dava pra jogar junto, porque o Bidon tá jogando no mesmo lugar do Garro, não sei o quê. O Diniz acomodou os dois, e o Garro, até a pausa pra Copa do Mundo, ele vinha sendo o melhor jogador do Corinthians. Então, eu acho que tudo bem, o Garro tá devendo, o Bidon tá devendo. É uma questão, acho que, de melhorar primeiro no aspecto físico para entregarem o que o Fernando Diniz exige. E aí também depois aí melhorar a parte técnica, porque, cara, na boa, o Corinthians ele não consegue trocar hoje passes que sejam produtivos. Nesse ponto eu concordo com você. O Corinthians hoje é o futebol mais tântrico do Brasil. É muito toque e pouca finalização. Então, é uma parada que precisa melhorar. O Corinthians, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, é o segundo pior ataque, cara. É o segundo pior ataque. Então, e tem potencial pra ser melhor. Porque é o atual campeão da Copa do Brasil, com o mesmo elenco. O Corinthians não perdeu ninguém, a não ser uma lesão aqui do Yuri Alberto, uma renovação de contrato do Memphis, enfim. Mas é o mesmo time campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. Então, tem de onde tirar. Eu acho que tá na mão do Fernando Diniz e eu confio no trabalho dele. Essa empolgação, mano, eu acho que é isso que você falou do começo do trabalho do Diniz, essa boa pontuação, eu acho sinceramente se deve muito mais àquele fator anímico de chegada de treinador novo, em que os jogadores se empolgam, quer mostrar serviço, do que propriamente a estilo de jogo, plano de jogo, estratégia, etc e tal. Acho que foi muito mais naquela empolgação, chegou o treinador, vamos jogar, não sei o que, tal, do que qualquer outra coisa, passou cara. O efeito, sincero, pra mim passou o efeito, porque pra mim esse é o normal do Diniz, cara. O Diniz, mano, é igual aquela chácara quando você compra bacana, sabe? Compra aquela chácara, aí você começa a colocar coisa, você vai gastando, tal, vai o que tem e o que não tem. Põe a piscina, aí faz a quadra. Daqui a pouco você fala, meu, pra que tudo isso? Eu quero vender. Aí ninguém compra. Agora, cara, eu vou te falar, isso, mano. Você não gosta muito do Diniz? Porque depois que o Sombra me falou uma frase aí, eu falei, pô, acho que você tem razão. Que frase que eu falei? Que ele falou? Que o Diniz era a reencarnação do Tele. Você é louco? Você falou, me lembra muito, mano, o Tele. Falou, não sei se a reencarnação do Tele. Agora eu vou falar pra vocês dois aqui, meus amigos que estão acompanhando a gente, aí o Estádio 97. Essa maravilhosa audiência. Tá estranho o Memphis e a sua renovação, não está? Tá. O que vocês dois aí que estão mais ali, o que tá pegando realmente nessa situação? Deixa eu somar a isso. Eu acabei de ver a conselheira do Corinthians, Miriam Thier, em entrevista ao Band Esportes, ao programa Sala do Esporte, é isso? Isso. Teria dito o seguinte: além do salário ser fora da nossa realidade, o Memphis tem um problema sério nos joelhos. Se nós renovarmos, ainda vai levar tempo para ele se recuperar. A responsabilidade vai cair no colo do próximo presidente. Fecha aspas. Isso é uma informação que eu não sabia, de lesão do Memphis.
Precisa É uma averiguar. conselheira do Corinthians. Ela, inclusive, é uma das, entre aspas, pré-candidatas à presidência do Corinthians. Tem 5, né, que estão ali se tentando. Agora, com relação ao Memphis, eu não vou esticar a falar do Memphis, porque ele não joga. Quando ele jogar, se ele jogar, eu vou falar dele, porque eu tô de saco cheio do Memphis também. Agora, que hoje teria, inclusive, né, mano, às 4 da tarde, uma gravação lá na Neoquímica Arena, na estátua nova lá, bacana de São Jorge, do Memphis, né? Já pra apresentação dele. Tem uma gravação marcada às 4 da tarde. Cancelaram essa gravação, porque o Osmar Stabile ainda não assinou o contrato. Muita gente tá dizendo, da imprensa que acompanha lá, tá dizendo, ó, o Stabile tá sendo muito pressionado por grupos de conselheiros que dizem que não é para renovar. E ele tá muito na dúvida. A torcida, parte da torcida corintiana, já acenou que quer a renovação do Memphis. Ainda mais depois de ontem, né? Do que a gente viu ontem, é aí que o pessoal fica louco mesmo, querendo a renovação do Memphis. Eu mantenho, mano, aquilo que eu tenho dito desde o início. Eu não quero a renovação do Memphis, independentemente de qualquer coisa. Ele pode ganhar 200 mil reais e morar em Guaianazes. Mas isso eu não quero a renovação do Memphis. Eu acho que é um desserviço. Ele não joga, mano, pelo Corinthians desde 27 de maio. Não joga desde 27 de maio. Faz mais de 60 dias que ele não atua pelo Corinthians. Não interessa. Não, interessa ele não jogou lá também. Ele não jogou lá também. Ele não joga em lugar nenhum, ô Pedrinho. Tô dizendo que ele não joga em lugar nenhum. Ele não joga em lugar nenhum. Só que antes da Copa ele tinha jogos a fazer, não jogou também pelo Corinthians. Vive machucado. Você é da turma que defende o Neymar, então pra mim é normal defender o Memphis também. Mijou. Então não, assim, você defende os caras que só gastam e não fazem nada. Todos os jogadores ficaram então, 60 dias sem jogar. O Memphis, cara, pra mim não joga. Quando joga é mais do mesmo. E vou te falar, se renovar, mano, achar que ele vai resolver a parada, nós estamos mortos. Porque com o resto dos jogadores aí, não vai resolver nada. A Voz do Brasil, que você é vinculado agora, vai às 21 horas. 21 horas. Muito obrigado. E se ele não renovar, acionar o clube e o clube for obrigado a pagar tudo que tudo bem, agora a gente vai ser refém do cara. Não, vou te fazer uma pergunta. Sim, pois não. Mas ele colocou o revólver isso aí no Corinthians. Tem uma cláusula, que até ele estava comentando isso comigo hoje, que parece que o Memphis tem uma cláusula no contrato que querem que ele tire. Por isso que o contrato foi postergado. Da renovação. Que se o Corinthians atrasar uma dessas parcelas de atraso, já pode executar. Então, e querem convencer ele a tirar essa cláusula que é meia leonina. Mas, ô Luiz... Não, meia não, se atrasou. Não, totalmente. Mas o Corinthians fez isso com aquele Matias Rojas. Aí, Luiz... Vamos supor que então não chegamos a um acordo, mas não acho que isso é uma cláusula leonina, porque o que o Corinthians deve já é dele. Não é que é um negócio do contrato. É uma renegociação de dívida de um valor que ele tem pra receber. Mas aí o que foi feito pelo Augusto no caso do Rojas causou com que o Corinthians perdesse o espaço do atleta de forma integral e ele jogou muito pouco no clube, né, Portugal, mas é diferente a situação, porque, por exemplo, uma coisa é você negociar assim, você falar uma cláusula leonina. Se eu atrasar uma parcela do teu contrato, você tem que receber o teu contrato até o final. Ou seja, daqui pra frente. Você alega que é da renegociação a parcela, essa parcela que o Corinthians aí tá negociando 4 vezes aí, já é uma renegociação do que já deve pra ele. Então, esse dinheiro, esses 40 milhões, não é que ele tem pra receber. Já é dele. Já é dele, mas aí que tá, mano. Se você dispensa o Memphis, aí ele vai embora, aciona o clube na justiça. O Corinthians não vai ter também pra pagar. Aí transfer ban. O que vai acontecer? Mais um transfer ban. O clube não pode sem o Memphis também. O clube não pode ser refém de jogador, eu não vou aceitar isso. Mas você não acha que a tendência é piorar sem ele? O Corinthians é muito maior que o Memphis. Quem era o Memphis até chegar no Corinthians agora ultimamente? Mas o que seria mais danoso, Luiz? Renovar com ele parcelado e ir pagando e ter ele sem o clube passar por esse transfer ban, ou deixar ele embora e o clube entrar no transfer ban e ferrar tudo? A minha dúvida é a seguinte, se você renova com o Memphis, mano, você coloca ele não vai render, eu também concordo com você. Ele não vai jogar. Também acho. Ele vai jogar quando ele quiser, ele se lesiona, ele é preguiçoso, desmotivado, e ele não tem proposta de lugar nenhum. Paula, essa briga aí eu já comprei com a Fiel TikTok, aí já tem um tempo. E tem muito emocionado que, tipo, fala do Memphis, porque ele subiu na bola com o Palmeiras, os caras são carentes pra cacete. Tá vazando aqui, Portuga. Mas tá... Com relação aí ao próprio Memphis, é uma parada, cara, que não tem porquê você renovar um contrato desse, tá ligado? Tipo, é um cara que tinha como grande finale uma Copa do Mundo, e o cara também, dentro da Copa do Mundo, a gente viu que também não correu. A gente vivia falando aqui, o Memphis tá se poupando pra seleção holandesa, porque ele quer jogar a Copa. Mas aí acabou também, dentro da Copa do Mundo, não mostrando porque que ele tava lá.
Então o Memphis renovando durante 2 anos aqui, tá na cara. Ele vai vir pra cá, é pra noitada, é pra farra, é pra zoeira. Porque é um jogador que hoje já não tem mais ambição na carreira. O que tinha pra conquistar dentro e fora de campo, ele já conquistou. Não dá pra falar que o Memphis ele quer uma Libertadores e um Mundial. Os caras tão cagando pra isso, velho. Europeu, quando vem pra cá pra encerrar a carreira, é igual o brasileiro quando engana árabe, mano. A gente zoava que o brasileiro tava indo lá pra enganar árabe os caras estão indo lá pra enganar, estão indo lá pra tomar dinheiro. Daqui a pouco ele volta. O europeu tá fazendo a mesma coisa, mano. Que clube no planeta ia pagar aí praticamente $1 milhão pro Memphis por mês, mano? Como o Corinthians pagou. Nenhum clube, mano. Ele é marqueteiro, hein, mano? Você viu o videozinho dele de madrugada aí? Treinando, fazendo treino de madrugada. Jogando bola na parede. O maluco é marqueteiro, mano. Mas com relação a essa renovação, De Paula, a informação que você passou aqui eu também tenho, é a que eu falei ontem. O Osmar Stabile, mano, é um cara que se ele quiser tomar um copo d'água, ele vai ligar pra 30 pessoas pra perguntar se ele toma sem gelo ou gelado. Ele não tem convicção de nada. E ele tá com o tchoba na mão. Porque o Osmar Stabile, o maior medo dele é passar por um processo de impeachment. Ele não quer isso. E ele sabe que a decisão que ele tomar, ele vai arrumar a guerra pra um lado. Porque tem gente lá dentro que quer e tem gente que não quer. Eu não sei, nessa amostragem, uma pessoa lá de dentro me falou que é mais gente não querendo do que gente querendo. Porque, cara, é uma trolha, mano. É uma trolha. É igual que o Marcelo Teixeira fez. Mas o Marcelo Teixeira fez uma dívida com o Neymar de pagar aí 90 parcelas de $1 milhão. Ainda, teoricamente, é mais tranquilo, Pedrinho. O Memphis, ele tem aí, nessa proposta atual, que receber a cada 6 meses 10 milhões e pouco. Nossa. Quase 11. Quase 11. É diferente o BO. É diferente. Porque na hora que tiver falar, mais $1 milhão. $1 milhão por mês você vai separando. É igual aquele negócio, vou guardando aqui uma reserva. Mas quando você tem que chegar e pagar uma parcela de 10, mano, não é a mesma coisa. Porque aquele $1 milhãozinho por mês, você fala, vou gastar desse mês, no mês que vem eu reponho. Aí você não consegue repor, o mês que vem eu reponho. É um jogador a mais. Exato. Então é uma parada que é muito complicada. E isso vai transgredir, talvez aí, tudo que estão falando em termos de administração e o próprio mandato do Osmar. Então, nesse ponto aí, o Osmar tá bem receoso com relação a isso. Tem sim também, como o Portuga falou, um temor da galera de não renovar e ele executar o time. E é claro que é um processo que vai demorar talvez um ano e meio pra até... vai ser jogado na FIFA, depois o Corinthians recorre na própria FIFA em segunda instância, perde segunda instância, manda pro CAIS. O Corinthians vai tentar ganhar tempo juridicamente falando pra prorrogar o pagamento, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar. Os dois colocaram suas opiniões, bastante divergentes, eu diria. Não, do Memphis não. Ô, Cowboy, põe aí. Do Memphis a gente concorda. Ele é isqueirinho, cara. Quem tem a verdade sobre o Corinthians? Mano ou De Paula? Põe aí. Sombra. Até parece. Aí. Não há rachadura entre nós dois. Há um consenso. Mano, temos o mesmo pensamento pró-Corinthians. Inclusive, o bagulho que eu fiquei sabendo, Pedrinho, ontem, de um amigo meu, eu acho que vou falar o nome dele, Matheus, mano. Eu não vou dar o sobrenome pra... Não é o filho do Tite, não. Mas o meu amigo, ele trouxe uma informação, mano, que esses 2 eventos que o Memphis quer, dentro da Neoquímica Arena, um deles seria o amistoso com o Manchester United. Que ele traria lá os caras lá da Inglaterra pra fazer um contra o Corinthians aqui, e ele teria a metade do valor ali da arrecadação do jogo. Ele jogaria, seria o Masters deles, é isso? Sim, praticamente. É praticamente aquele time do Manchester mesmo aí. Os Legends e coisa do tipo aí. Gary Neville. Trazer uns caras. E é um atrativo, mano. Porque eu até fiquei pensando, falei, mas que evento que o Memphis vai querer fazer aqui? Sei lá, um cantor, ele vai contratar e vai pôr na arena, alguma coisa do tipo. Ou ele vai cantar, que ele canta também. Não, mas é uma merda, né? Tipo... ele e o Gabigol. Um dos eventos dele, pra não dizer que os dois vão ser jogos, e a tendência pode ser que aconteça de ele fazer 2 jogos, traz uma dessa aí o Manchester e o Barcelona, sabe, pra fazer jogos aí aleatórios aqui com o Corinthians, mas um deles seria o Manchester. E outra coisa, viu? Cá entre nós. Porra, o Corinthians parece que tá negociando com o Ronaldinho Gaúcho. Não, é triste. Com o Ronaldo Fenômeno, com o Zidane, tá, sabe, com o Del Piero. Tá com esses, não, o Corinthians tá negociando com esses caras, Roberto Baggio. São esses caras que o Corinthians tá negociando. É só o Memphis, hein? Que entrou 15 minutos na Copa do Mundo e tomou cartão amarelo. Agora, se não vai renovar, puta sacanagem fazer o cara voltar da Europa pra vocês ficarem cozinhando ele. Ele não tem o que fazer lá. Ele vai receber proposta da MLS e da Arábia. E olha lá. E o Diniz deu uma forçada ontem na coletiva pra ele voltar. Você viu? É lógico que ele tem Guinegão. Já tá aqui, já vamos acertar. O Diniz tá querendo. Ele tem Guinegão. Pedro Raul, ele fala, pelo amor, o Memphis vai salvar minha vida. Mas não vai, hein? O Memphis não é jogador diferente a ponto de fazer
você Ainda redundante, mais me perdoe, descomprometido. a diferença dentro de campo. Desculpa, ele não Ainda faz mais- diferença. Ainda mais imobilizado. Concordo com você. Eu só tô tentando entender ainda essa história do último jogo dele dia 27 de maio, sendo que o campeonato parou dia 31 e todos os outros jogadores ficaram sem jogar. Por que você não fala do Guinegão, do Garro, do Bidon, que ficaram mais sem jogar que o Memphis que tava na Copa? Olha, Acho deixa que eu te tá falar. Acabei de falar, ele se lesionou. E aí ele tá mais tempo sem jogar do que esses aí que não se lesionaram. 27 de maio, você falou? 27 de maio, contra a Platense. Pedrinho, eles já Foi o estão último já jogo, batidos, realmente. cara. Você coloca eles num... Eles estão uma desorientados, saia- desorientados. Uma saia É que assim, justa. o Pedrinho, ele Nossa. tá querendo me colocar em Meu situação Deus, complicada. hein? Olha, De mas, Paula, Pedrinho, olha eu você já na parada. interroguei. Eu já Olha lá. interroguei. Que isso? Eu já interroguei meliantes. Eu sei lidar com essa situação, Sombra. Vai na minha. Meliantes. Olha, a Meliantes. enquete ainda no início, mas tá dizendo aqui quem tem a verdade sobre o Corinthians. De Paula, 88%. Não, mas é- Como você se sente sendo dono da verdade? Eu não, que dono da verdade. Não, mas esse lance aí, o De Paulo, É por os exemplo. anti contra você, mano. Não, mas os caras são anti não, contra mas tem muito você, os corintiano. palmeirenses, São Paulo estão votando. Não, mas não é só anti não, viu, De Paula? Mas tem muito corintiano que também concorda. Porque, cara, na boa, o Corinthians eliminado, os caras vão eleger um pra Cristo, tá ligado? E o Diniz, os caras estão pegando muito no pé do Diniz. A opinião do De Paula também com relação ao Diniz é a opinião de muitos corintianos, tá? Tem muito corintiano que eu trombei ontem também na Neoquímica lá, os caras falam, porra, mas esse Diniz não dá, o Diniz tá mostrando a verdadeira face dele. Mas volto a falar aqui, mano, eu continuo acreditando no Diniz, cara. O Diniz, ele tem um futuro promissor muito mais do que o do Abel, mano. O Abel já ganhou o que tinha pra ganhar, mano. Você vai ver, mano. Que Abel você tá falando? Abel Ferreira. Abel Braga. Abel Braga. Abel Braga. Absurdo, pô, absurdo. Não, do Abel, Abel Braga Ferreira. também não, viu? Do Abel Braga também não. Absurdo. Tá com o cara que não é só a quarta, a outra, ó. Hello, my friend, você quer o quê? Rosário Central, né? Ó. Tô vendo que tu não aguenta mais Esse sofrer. É Creed. Tomou do Forever. Creed. Tomando Foi Forever. eliminado por um time do Sul. Cadê aquele tal de Pedro Raul? Toca Raul. Toca só de leve. Cadê o Mano Borges? Eu sofri. Eu sou trouxa. Caí. Ah, os caras agitam na internet. Ai, Cala a que boca. pena. Essa novela sempre taquera. Tira essas galinhas daí, Silvio. Você não cai. Estádio 97. Eu não aguento mais esse Vamos, De Paula. galinheiro. Eu não aguento mais esse galinheiro. Segura aqui que As cê galinhas, não mano. Sensacional. Engraçado, mas ficou boa. Muito mesmo, bom, velho. hein? E a música é mandou boa, um né? Creed, hein, A velho? música é boa. Caramba. Mas muito Ficou bom. boa. Ah, mano, futebol é isso mesmo, tem que zoar mesmo. Perdemos, fazer o quê? É. Ganhamos, mas perdemos, né? Morremos o gordinho. É, mas não. Assim, mano, sinceramente, a focar na Liberta agora e dar a volta por cima. Exato, ruim pra esses Libertadores porcos é pro Flamengo, obrigação, velho. é. Ah, mano, eu vou te Vai. Ruim ajudar pros aqui, ó. porcos e pros Flamengo, velho. Ó, vou votar em você, tá? Ó, Pela Não, amizade, volta- né? volta no De Vai Paulo. voltar pela amizade. ó ajudou Mas eu, até, meu, olha aí. eu tô mais propenso a concordar com o De Paulo do que comigo mesmo. Mas é verdade, mano. Mas é que eu Não, gosto como de... assim, cara? Pedrinho, aquele mano. bagulho. Eu falo algum bagulho, mas eu não sei se eu concordo comigo. A opinião do De Paulo é relevante nesse ponto também, claro que é. Mas, cara, eu Marcão volto a votou em falar. você, De Paulo. Eu volto a falar aqui, ó. Imaginei. Eu continuo acreditando no trabalho do Diniz, mano. Os caras falam, mano, baba-ovo do Diniz. Não, velho. O Fernando Diniz, ele vai conseguir arrumar esse time do Corinthians, vocês vão ver, mano. Agora Mas vou... pra ver como a tua crítica é seletiva, porque se fosse o Dorival, você não falaria isso. Mas é que tá, é justamente pelo fato de Fosse o você Genial acreditar Júnior, no você não falaria. Mas é justamente por isso, Pedrinho. Eu acredito no potencial, o outro não. Cara, pra mim, o Dorival é Pedrinho, campeão da o Copa do Dorival... Brasil. tenha sido Ó, campeão. Exato, mas até aí, Sombra, esse negócio de título pra mim não quer dizer muita coisa. O Vitor Ah, Pereira, não. sabe por quê? Você vai entender, Pedrinho. O Vitor Pereira, ele não foi campeão de nada no Corinthians, tá? E é um sem Sim. vergonha. Mas era bom técnico. Bom técnico. Bom Eu técnico. acho ele muito mais técnico, mano. E acho que o trabalho dele foi muito mais importante e relevante no Corinthians
do que, por exemplo, o trabalho do Carille, que foi 3 vezes campeão paulista e campeão brasileiro. Lógico. Mas quem foi campeão? Mas é isso que eu tô falando, Pedrinho. Muitas vezes o cara é campeão, mas ele não tem mérito na conquista. Tanto que a carreira do Carille ele depois fala por si só. Então, mas às vezes o Carille, ele pode não ser tão bom, mas ele tem uma aura de sorte. Mas o Carille, Sombra... o Diniz, ele é a zica pura. Ele farmou aura. Zica, mano, ele ganhou a Libertadores com o Fluminense. Quem imaginava no planeta que o Fluminense ia ganhar uma Libertadores? Foi com ele, mano. Ele ser demitido pra não rebaixar mano, isso na minha opinião, foi um acidente daqueles, mas meu. foi. A culpa dele ter ganhado o Fábio do Boca. Culpa do Ener Valencia. Ele acendeu uma vela pro Ener Valencia, até hoje ele acende uma vela pro Ener Valencia. Mas até aí, Sombra, por exemplo, o Tijuana, não foi que pegou o Atlético? Foi. Aquele desgraçado que bateu aquele pênalti no meio lá, mano. Sim. Nojento, mano, que o Vitor pegou. O Vitor pegou. Entendeu? Tipo, deu o título pro Atlético, irmão. O Corinthians só é hoje um time que pode ser considerado, talvez, aí do primeiro patamar, culpa do Diego Souza. Talvez o seu Rego. Sim. O Corinthians, ele foi sempre do primeiro patamar desde que nasceu. Desde 1º de setembro de 1910. O Diego Souza tem que ter um busto no Parque São João. Que, aliás, virou técnico, né? Virou técnico do Joinville. É que o Sombra, o clubismo do Mano não deixa ele aceitar muito, mas não fosse o Diego Souza, o Brasil não teria perdido nem pra Bélgica nem pra Croácia, porque a gente não teria o Tite em 2 Copas do Mundo. Mas, ô Pedrinho, com relação ao Tite, mano, o Tite, cara, na boa, quem fez ele foi o Corinthians, isso daí é fato. Quem fez foi o Diego Souza. Não Diego foi. Souza. É nesse segundo ponto que eu gostaria de citar aqui. As pessoas criticam o Diego Souza de maneira injusta. É claro que vocês vão querer colocar o clubismo ali acima de tudo. Mas, cara, se não fosse o Cássio, mano, se não fosse o Cássio naquela bola, que o Diego Souza, se você olhar aquela imagem de frente, não é que ele perde o gol. Mano, ele bate onde tinha pra bater, mano. É claro que se você falar, mas se é o Romário, ia driblar o Cássio, é outra coisa. Mas, por exemplo, o chute dele foi muito bem colocado. O Cássio, ele pega aquela bola, Sombra, é igual aquele chute do Moses no Mundial, mano. A bola vai saindo, mano, e o Cássio com a ponta do dedo consegue fazer a diferença. O chute foi bem feito, mas ele tinha no mínimo mais 3 opções pra fazer e não fez. Bem feito faz o Vieira. Vamos ouvir o Vieira. Motorista, eu confesso.